Vamos ver se eu consigo fazer uma recapitulação rápida do que foi de manhã. Nós falamos sobre o relógio do fim do mundo, que é esse relógio que os cientistas criaram para mostrar como o mundo está próximo de um juízo final, para a destruição do planeta. Hoje o mundo tem condições de destruir o planeta. É uma coisa impressionante, com as bombas atômicas, essas bombas nucleares, mas não só isso. Existem bombas químicas que podem matar as pessoas também, envenenar o planeta, né? E o interessante, quando a Rússia, por exemplo, ameaça jogar uma bomba dessa na Ucrânia, vai afetar eles também, porque a Ucrânia é o país vizinho. Quando aquela usina nuclear explodiu ali na Ucrânia, afetou os países da Europa toda, inclusive a Rússia também, né? Tiveram que selar aquilo ali, ficava a cerca de 100 quilômetros de Kiev. Eu até achava interessante, porque o rio que passa lá, o rio de Dnipro, ele passa por essa usina e vai descendo. Eu falei, puxa, mas não vem água contaminada nesse rio também até aqui, né? Mas você, para ir nesse lugar, você tinha que assinar um termo lá e você não podia ficar muito tempo. Você levava um contador de radiação, assim, para ver se a radiação aumentava muito, né? Mesmo lacrado. Agora imagine com uma bomba mesmo, né? Então eles colocaram esse relógio. Mas quem criou o tempo, eu disse de manhã, foi Deus, né? Deus é o criador do tempo. Mas de manhã eu disse que a Bíblia é uma linha do tempo. Começa lá no Gênesis e termina no Apocalipse. E a curiosidade nossa é saber aonde a gente está nessa linha do tempo. Porque começa lá na criação do planeta e vem na Nova Jerusalém, né? E a gente fica curioso. Eu de manhã até usei o exemplo do anjo curioso e dos discípulos curiosos de Mateus 24, né? Perguntando, Senhor, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? E eu disse que Deus sempre se manifesta e avisa o que vai fazer. Ele chega lá para os ninivitas e fala assim, 40 dias, se não mudar de vida, vai ser destruído, né? Ele chega para Jeremias e fala, Jeremias, fala para esse povo que Jerusalém vai ser destruída, eles vão ser levados cativos, mais 70 anos, e eles voltarão. Deus sempre avisa. E na minha Bíblia, nessa especialmente, eu escrevo assim, Deus avisou. E quando eu vou lendo mais para frente, eu percebo que se cumpriu. E aí eu escrevo, aconteceu, cumpriu. O que Deus falou se cumpriu, né? A Bíblia diz lá em Amós que Deus não faz nada, não faz coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E quando Deus avisa, sempre se cumpre. Eu falei também que Deus criou um plano da redenção, e nesse plano da redenção havia uma data para a primeira vinda de Cristo. Inclusive no livro Desejado a Todas as Nações, dizem que aqueles sacerdotes, aqueles estudiosos da Bíblia da época, eles tinham conhecimento do local do nascimento e que pelas profecias estavam próximos. E eles chegaram a dizer que era proibido estudar o livro de Daniel, porque Daniel especificava o tempo da primeira vinda de Cristo. Não estude isso não, isso é perigoso. Não é bom saber isso aí não. É estranho isso, né? Tanto é que quando os sábios da Babilônia chegaram, os magos, e perguntaram assim, onde é que nasceu? Eles sabiam, não sabiam? Olha, diz lá um profeta Miqueias que é Belém. Mas não tiveram a curiosidade de ir lá. Por quê? O livro Desejado às Nações diz que eles eram muito orgulhosos. E olha, como é que o anjo vai aparecer para pastores? Vai aparecer lá para uma pessoa, um Simeão, que é um velhinho que aparece na igreja? Ou para Ana, uma velhinha? Tinha que aparecer aqui para o doutor fulano de tal, doutor ciclano, né? Sacerdote tal, sumo isso, sumo aquilo, né? E não apareceu. E eles ficaram assim meio enraivecidos com isso. Diz o livro O Desejado das Nações. Mas Deus tinha data para todas as coisas. Neste plano.
Eu até disse de manhã, usei a seguinte ilustração, que eu não acredito que a volta de Jesus seja assim, que Deus chega um dia e fala assim, é hoje, anjos, vamos lá, decidi, é hoje, vamos voltar. Não, ele vem planejando. Quando ele falou para os discípulos, o dia e a hora ninguém sabe, naquela ocasião, o Pai talvez não tivesse revelado realmente, porque muita coisa não estava revelada naquela época, né? Quem é deles que entendiam Daniel capítulo 7? Ninguém. Qual deles entendiam as profecias das 2.300 tardes e manhãs? Ninguém. Porque a profecia, como diz a Bíblia, é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. É o conhecimento, né? Vai aumentando, e foi aumentando com o passar do tempo. E cada dia mais você tem mais conhecimento. E quem é que dá o conhecimento? É Deus. O livro de Tiago diz, se você tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus, e Ele vai dar em abundância, né? Então, a minha Bíblia diz que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Tem um dia específico. Teve um dia para a primeira vinda e tem um dia para a segunda vinda. Bom, Ele não revelou ainda esse dia. Mas a senhora White diz no Primeiros Escritos que vai chegar um dia que Ele vai dizer o dia e a hora. Até isso Ele vai revelar, né? Esse livro aqui, O Grande Conflito, nessa versão aqui está numa outra versão mais coloridinha, né? Ele diz assim que venha quando vier, a volta de Jesus virá de improviso aos ímpios. É aos ímpios que é de improviso. Não é para os salvos. Os salvos vão estar aguardando e vão saber, inclusive, o dia e a hora, de acordo com as profecias, né? E a Bíblia diz, crede no Senhor vosso Deus, estarei seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, né? E olha o que ela diz para a gente lá no Grande Conflito, aqui na página 370. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai, disse Jesus. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. E isso nos é exigido saber. E ela fala assim, que se você não souber, pode ser o quê? Fatal. Como foi aos que viveram antes do dilúvio, nos dias de Noé, não saber quanto viria o dilúvio. Então, é importante saber a proximidade, né? Mesmo que você não saiba o dia e a hora. Então, nós temos aí, nos é exigido saber, e recusar saber a proximidade do advento do Salvador pode ser fatal. É importante estar preparado e ter conhecimento, né? E aí o texto que eu falei do Grande Conflito, que também está no Eventos Finais, diz assim, venha quando vier o dia do Senhor, virá de improviso a quem? Aos ímpios. Por quê? É o próximo texto aí. O próximo texto a gente pode encontrar aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, onde diz assim, vou falar as palavras mesmo, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia vos apanhe de surpresa. Por que não apanhar de surpresa? Porque nós somos filhos da luz e não das trevas. Porque nós temos um conhecimento que talvez outros não saibam. E vocês viram, por exemplo, na época dos 10 dias de oração, na revista dizia assim, preparação para a vitória final. E o que dizia ali no comecinho daquele primeiro dia dos 10 dias de oração? Vivemos sob as últimas penumbras que antecedem o glorioso recomeço. O grande conflito entre o bem e o mal está em seus últimos capítulos. O inimigo age com todas as suas forças, sabendo que lhe resta pouco tempo. Por isso, é essencial identificarmos esses tempos e agirmos de forma vigilante e apropriada. Isso estava no primeiro dia da revista dos 10 dias de oração, que foi agora há pouco tempo, não é? E o dia 1 do dia 23 de fevereiro chamava O Futuro Profetizado. O Futuro Profetizado. E o que a gente leu ali? Que Deus não faz nada sem avisar.
Por isso que a profecia passa para a gente o que vai acontecer no futuro. Ou era futuro para eles e hoje já está mais na nossa época. E Ellen White diz que os que se colocam sob a direção de Deus para ser por Ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Olha que coisa impressionante. Vocês conhecem essa cidade aí, né? É Nova Friburgo, vista lá do Caledônia, né? Eu, quando estava aqui, morando aqui, lá pelos anos 2002, eu comecei a pensar nessas profecias e comecei a colocar as profecias numa linha do tempo. Eu percebi que as profecias podiam ser colocadas numa linha do tempo. E como eu gosto de estudar assim, de manhãzinha, às vezes eu acordava assim 3 da manhã, 4 da manhã e ia lá estudar, né? Estava friozinho, botava uma coberta assim nas costas, né? E eu gosto de estudar escrevendo. E logo as minhas escritas se tornaram assim uma revistinha. E logo se tornou uma apostila, né? E eu dei o nome àquela apostila de O Tempo em que Estamos Vivendo. Mas depois o título estava um pouco comprido demais. E aí a apostila foi virando meio um livro, né? E aí se transformou e recebeu o nome de Chegou a Hora. Porque lá em Apocalipse 14, aliás, nós vamos estudar Apocalipse 14 a partir de hoje, né? Na nova lição aí. Lá em Apocalipse 14, verso 15, depois da mensagem dos 3 anjos, já ouviram falar dos 3 anjos, né? Tem um quarto anjo. E esse quarto anjo chega para Jesus e fala assim: Senhor, pega a sua foice e cega, porque chegou a hora da colheita. E aí eu tirei o título do livro aí, Chegou a Hora. Quando eu fui para a Ucrânia, eu coloquei o livro na internet. Porque na época não daria para ser impresso, então quem quiser ler, que vai ler, né? Na internet. Sei que muita gente não gosta de ler livro na internet, né? Eu gosto mais de papel mesmo, né? Mas quando eu voltei, tanta gente pediu o livro em papel que o livro virou papel, né? Então esse é o Chegou a Hora, que nasceu aqui em Nova Friburgo. Eu vou tentar ser mais rápido para ir para a parte final. Então, eu não vou usar o PowerPoint num pedacinho aqui, aí depois a gente vai ouvir uma música, e aí eu vou para a segunda parte. Vamos imaginar, irmãos, que aqui nós temos a linha do tempo. Olha, aqui é o Gênesis. Então, o Gênesis é onde é a criação do planeta Terra. E lá no púlpito nós temos a segunda vinda de Cristo, é o Apocalipse. E as profecias da Bíblia, ou os livros da Bíblia, também levam para isso. Você começa com Gênesis, né? Aí vai indo os livros da Bíblia, o Pentateuco, passa pelo Jó, pelos Salmos, pelos profetas maiores, os menores, né? Livro de Daniel, aí chega nos Evangelhos, e quando chega no Apocalipse, fala da volta de Jesus, até ultrapassa a volta de Jesus, porque tem um milênio, né? É assim que é a linha do tempo da Bíblia. E eu comecei a estudar as profecias de Daniel. A primeira profecia de Daniel é Daniel capítulo 2, que vocês conhecem, aquela estátua, não é? Cada parte da estátua tem metal diferente. A primeira parte é a cabeça, Babilônia. Depois vem o que? A Medo-Pérsia. Depois vem a Grécia. Depois vem Roma. No ano 476 da nossa era, Roma deixa de existir e divide os países. E desde o ano 476, a Igreja de Deus está esperando uma pedra. O que é a pedra? Volta de Jesus. Jesus não podia voltar antes do ano 476. Porque a profecia já dizia que seria depois, quando os países dividissem, né? E olha que essa profecia já era conhecida na época dos apóstolos. Eles já tinham uma ideia que era mais ou menos isso. E quando você lê Daniel, capítulo 2, quando Daniel chega para o rei e fala assim, 2:45, rei, Deus está revelando ao Senhor o futuro. Olha que ideia. Para ele era o futuro. Agora ele já está vivendo aqui, aguardando sua parte final, não é? A pedra. Tudo se cumpriu direitinho em Daniel 2. Falei, nossa, que coisa impressionante. Então, desde o ano 476, estamos aguardando a pedra.
E às vezes alguém posta assim nessas redes sociais, venha meteoro, que a coisa está feia, né? É o meteoro que eles querem dizer é a pedra, né? De Daniel capítulo 2. Aí eu fui estudar Daniel capítulo 7, também numa linha do tempo. O primeiro, ali são animais diferentes, é um verdadeiro zoológico diferente, né? Começa com um leão. O significado é o mesmo, só que tem algumas coisas a mais. O leão é Babilônia, Daniel capítulo 7. Depois vem um urso, é a Medo-Pérsia. Aliás, esse urso tem 3 costelas na boca, um lado mais alto que o outro, cada coisa tem o seu significado, né? As 3 costelas são os países que a Medo-Pérsia venceu, um lado mais alto, porque a média ia ser mais fraca, e a Pérsia ia subir, né? Cada coisa tem um significado. Depois vem um leopardo, significando a Grécia, 4 cabeças, porque eu dividi em 4 generais, né? Aquele negócio todo. Aí, depois um animal terrível, espantoso, Roma. Nossa, coisa terrível, né? Mas aí continua a história. Veja, Daniel 7 amplia. Aparece 10 chifres na cabeça desse bicho terrível, espantoso, simbolizando lá os 10 dedos da estátua. Até aí está parecido. Dividiu em 10. Mas aí um chifre começa a cutucar 3 chifres, derruba 3 chifres. E diz até um tempo que esse chifre na Bíblia significa poder, que esse poder dominaria o planeta Terra. E sabe qual era esse poder? Era o poder religioso, a igreja cristã medieval, que hoje é a igreja católica, né? Apostólica romana. Durante um período, esse chifre pequeno dominaria a terra, com uma mão de ferro. Ela punha reis, depunha reis. E havia um período, o período era de 1260 anos. E começou no ano 538, quando foi instituído o primeiro Papa de verdade. O bispo de Roma se tornou Papa. Então, se começou no ano 538, o Papa tinha deixado de ser Papa no ano 1798. Ou seja, 1260 anos depois. Né? Ó, na profecia. E eu imagino que o povo daquela época ficou olhando, né? Será que vai acontecer isso mesmo? Aqueles que estavam estudando as profecias. Porque já desde a época da Reforma eles entenderam essa profecia. Lutero já tinha entendimento dessa profecia. Quando chegou em 1798, aconteceu, não é uma coincidência, é uma jesucidência, né? Porque Deus interviu. O Papa foi preso. O Papa foi preso. As tropas de Napoleão invadiram Roma. Um general chamado Berthier prendeu o Papa, levou o Papa lá para um lugar e ele morreu na prisão. Gente, se cumpriu a profecia. Aí vocês falam assim, não, mas o Papa está aí, o que aconteceu? Ah, é porque tem outra profecia, não vou nem falar hoje, está lá em Apocalipse 13. Diz que esse poder receberia uma ferida, mas a ferida seria o quê? Curada, né? E é interessante que, eu acho que foi em 2002, quando o Papa João Paulo II falou no Vaticano, falou no parlamento italiano, saiu no jornal do Vaticano assim, isso equivale à cura de uma ferida. Eu falei, nossa, será que curou a ferida aqui em 2002? Né? Alguns creem que ainda está curando. Eu não sei, acho que de repente já curou, né? Porque a coisa voltou todo o poderio ao papado novamente. Mas o fato é que em 1798 se cumpriu esse período da profecia. E o que vem depois? Vem o julgamento, lá em Daniel capítulo 7. E depois do julgamento vem o quê? A volta de Jesus. Quer dizer que Cristo não poderia ter voltado antes de 1798. Olha, esse é o plano da redenção, tem data para tudo. Né? E desde 1798 o povo de Deus está esperando aqui esse finalzinho, lá de Daniel capítulo 7. Aí eu fui estudar Daniel capítulo 8 e 9. 8 e 9 é aquela profecia de 2.300 tardes e manhãs. Aí começa lá no ano 457 antes de Cristo. E o tempo vem passando. Aí estava predito a morte de Jesus, o batismo de Jesus, está tudo dentro dessa profecia. Mas quando você conta esse período, ele terminou em 1844.
Alguns adventistas, ainda não adventistas do sétimo dia, porque a igreja adventista do sétimo dia não havia sido formada, mas eram adventistas porque acreditavam no advento de Jesus, eles acreditaram que esse 1844 seria o dia da volta de Jesus. Não era, era o final dessa profecia de 2.300 anos. E começaria ali o juízo, o julgamento. Esse livro aqui, O Grande Conflito, diz que quando encerrar o julgamento, Cristo virá. Nós estamos no processo de julgamento desde 1844. Cristo não poderia voltar antes de 1844. Olha só o plano da redenção com o tempo, né? Depois temos Daniel capítulo 11. O 11 eu não vou falar aqui porque ia demorar muito. Vou pular o 11, tá? Vamos para o Apocalipse já. Depois o 11 e o 12 fica para uma outra ocasião aí. Vamos para o Apocalipse. A primeira profecia do Apocalipse são as 7 igrejas. Eu até falei de manhã hoje. São 7 igrejas. A primeira é a igreja de Éfeso. Aí já quem escreveu é João. Já começa ali no início do ano 100, né? Igreja de Éfeso, a primeira igreja. Igreja pura, igreja quente. E vem vindo as igrejas. E a última igreja qual que é? Laodiceia. E nós estamos nesse período. Ou seja, encostamos aqui na volta de Jesus. Ó. Através da profecia das 7 igrejas, a gente percebe que estamos vivendo na época da volta de Jesus. Não tem outra igreja, é nesse período aqui. Né? Tem uma outra profecia, são os 7 selos. Existem algumas interpretações que colocam 2 interpretações para os 7 selos. Uma no passado e outra que ainda vai se cumprir. Mas vamos nessa tradicional da igreja. A tradicional da igreja, que faz sentido para mim também, começando ali com aqueles cavalos, né? Lembra dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Essa é a profecia dos 7 selos. Cada cavalo daquele representa um período da igreja. Começa com a igreja pura, branca, e a coisa vai ficando tão feia que o cavalo fica com cor de doença, né? Fica terrível, né? Complicado. E nós estamos vivendo no 6º selo. Mas por quê? E o 7º? Porque o 7º é a volta de Jesus. Quando você lê Apocalipse capítulo 8, verso 1, diz, houve silêncio no céu por meia hora. Por quê? Porque os anjos saem do céu e vêm para a terra. Meia hora equivale a uma semana. Por isso que alguns acreditam que a viagem aqui da terra até o céu vai levar uma semana. Essa meia hora profética. Mas por que uma semana? Porque muita gente não conheceu Jesus Cristo. Eles morreram antes da vinda de Jesus. E vão estar entre os salvos. Talvez outras pessoas acreditavam em Deus e não tiveram o pleno conhecimento de Jesus. E eles vão ter essa semana para uma semana intensiva de estudo bíblico. Né? E alguns até eu fico pensando que vão guardar o primeiro sábado nessa semana. Né? Porque as pessoas são salvas não com base no conhecimento, mas pode se perder pelo conhecimento. Já viram o que diz a Bíblia? O meu povo perece por... então conhecimento não salva, mas pode fazer a pessoa... A falta dele pode fazer a pessoa se perder, né? É impressionante. Então, a gente deduz que nós estamos aí no 6º selo aguardando o finalzinho, porque... Na metade do 6º selo diz assim que o céu se enrola como um livro. Não enrolou ainda, se bem que em 2011 aqui até que parece que enrolou um pouco. Né? Diz que as ilhas se moveram no seu lugar, aqui foram as montanhas. Né? Se moveram e os ricos e os poderosos começam a pedir que as montanhas caiam sobre eles. Né? É a volta de Jesus. Isso vai acontecer. E eu acredito que em breve. Né? Depois temos as profecias das 7 trombetas. Também vamos no jeito tradicional. No tradicional, as 7 trombetas são 7 juízos de Deus que caem sobre a terra. A primeira delas sobre a destruição de Jerusalém. E a última trombeta é a volta de Jesus. É o último juízo sobre a terra. Que também faz muito sentido, né? Embora existam pensamentos diferentes sobre a interpretação das 7 trombetas, eu acho interessante e fácil de explicar essa assim. 7 juízos de Deus, alguns períodos que aconteceram na história, e o último seria a volta de Jesus, o último juízo, quando ele vem e volta à terra.
Vocês percebem que pelas profecias da Bíblia, as coisas se cumpriram? E eu digo para vocês, hoje em dia não é nem mais uma questão de fé, é uma questão de lógica. Porque se tudo se cumpriu até aqui, por que não vai cumprir o finalzinho? Se os reinos de Daniel 2 se cumpriram, por que não vai cumprir a pedra? Se os animais de Daniel 7 se cumpriram com tantos detalhes, inclusive de tempo, por que não vai cumprir o ancião de dias ali, recebendo a Jesus Cristo e falando, vai lá, pode buscar o povo, né? Por que não vai se cumprir Daniel 11, né? Eu acredito que Daniel 11 nós estamos ali pelo verso 41, né? De acordo com a minha interpretação, e só tem 45, porque depois do 45 já Daniel 12, verso 1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. É a volta de Jesus. Né? Agora, se vocês sabiam que também tem profecias de Ellen White sobre o assunto, e boa parte delas está nesse livro, O Grande Conflito, eu vou falar um pouco das profecias dela. Vocês querem ouvir? Então, vamos lá. Na página 7 do Grande Conflito mais tradicional, diz assim: a grande controvérsia entre o bem e o mal há de assumir proporções cada vez maiores até o seu final desenlace. Vocês acham que está acontecendo isso agora? Nossa vida, isso está terrível, né? Terrível. À medida, porém, que a igreja se aproxima da hora de sua libertação definitiva, Satanás há de agir com redobrada energia. Ele desceu a voz e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele operará com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Durante 6.000 anos, esse espírito superior, vou ler lá do lado, né? Aqui mesmo, né? Durante 6.000 anos, esse espírito superior que ocupou lugar preeminente entre os anjos de Deus, tem estado devotado a uma obra de destruição e engano. É nesse tempo, cheio de perigos, que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento de Cristo, a fim de preparar um povo imaculado e irrepreensível para a volta do Senhor. Note o que ela diz aí. Ela diz que durante 6.000 anos, esse espírito superior, no caso Satanás, né, ele tem se devotado a uma obra de destruição e engano. Eu fiquei pensando então nessa linha do tempo aí que tem o início e tem o fim, começando lá no Éden e terminando na volta de Jesus. Eu falei, bom, aí tem um período de tempo, um período de 6.000 anos, não é? 6.000 anos de destruição e engano. É o período que esse ser teria para trabalhar aqui no planeta Terra, de acordo com Ellen White. Vamos ver um outro texto. Sim, um detalhe importante. Quando a gente fala de destruição e engano, só pode ser depois do pecado. Porque antes do pecado não tinha destruição e engano. Né? Então teve um período que Adão e Eva viveram no paraíso, esse que estava tudo bem. De manhã eu disse que foi 33 anos e meio, né? A Bíblia não fala isso, né? Existe uma tradição judaica que seria cerca de 30 anos. Mas alguns acreditam que seria o mesmo período de vida de Jesus, porque Jesus é o segundo Adão. E Jesus viveu aqui na Terra 33 anos e meio. Então talvez Adão viveu 33 anos no bem bom, e Jesus viveu 33 anos e meio no bem mal, né? Justamente para não ter desculpa. Ele veio aqui e viveu só uns diazinhos aí, né? Não, pelo menos tinha que ser o mesmo tempo, né? Então, talvez essa contagem dos 6.000 anos provavelmente deveria começar no pecado. Porque são 6.000 anos de destruição e engano. Mas vamos ver mais um texto. Esse texto está também no Grande Conflito, na página 663. Diz assim: chegará com estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará a espada. 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito.
Uma coisa interessante que eu descobri no Grande Conflito, que o Grande Conflito também é uma linha do tempo. Eu tenho até um vídeo no meu canal do YouTube chamado Chegou a Hora, em que eu peguei o Grande Conflito e fui levando assim a linha do tempo. E isso aí já está lá no final, né? Já depois da volta de Jesus. Veja, está no fim do livro aqui, ó. Finalzinho do livro. E ali diz assim que chegou agora o tempo, chegou a hora para Deus reivindicar a autoridade de sua lei que fora desprezada. A impressão é que dá que o período de graça dessa terra seria de 6.000 anos. Quando você lê esse texto, porque diz que durante 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito e estavam ali em luta, mas agora, depois dos 6.000 anos, todos fizeram sua decisão. E chegou o fim, chegou a volta de Jesus, né? E quando eu olho assim nessa linha do tempo, eu falo, puxa vida, então, seriam 6.000 anos desde o pecado até a volta de Jesus, porque aí todos já fizeram a sua decisão. Poderia ser também a porta da graça, né? Porque ali sela as decisões de todo mundo, né? E não necessariamente a volta de Jesus, nesse texto que ela está dizendo, né? Aí a pergunta que a gente faz, quando ocorrerá a volta de Jesus, nesse texto talvez tenha uma resposta. Após 6.000 anos de pecado. De acordo com o livro Grande Conflito, e não só o Grande Conflito. Outras citações dela falam a mesma coisa. Né? Fala a mesma coisa. Mas vamos para mais um texto. Também no Grande Conflito, na página 660, diz assim: durante 6.000 anos a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Ele tornou o mundo como um deserto, destruiu as suas cidades, e aos seus cativos não deixava ir solto. Durante 6.000 anos o seu cárcere, o sepulcro, recebeu o povo de Deus. E ele os queria conservar cativos para sempre. Mas Cristo quebrou seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. Ou seja, durante 6.000 anos Satanás trabalha aqui, trazendo confusão na terra, fazendo estremecer, né? Mas quando Jesus volta, o que acontece? O povo de Deus que está dormindo lá na sepultura, volta a reviver. Né? Cristo quebra os laços. De novo, um texto dela, no Grande Conflito, que fala desse período. E eu creio mesmo que estamos vivendo pouco tempo antes do fim dos 6.000 anos. Esse período logo deve terminar, não é? Vamos ler mais um texto. Eu não vou ler todos não, mas são muitos, viu? São muitos. O outro está em Patriarcas e Profetas, página 342. Diz assim: o grande plano da redenção, lembra desse plano que eu falei para vocês? Que está na Bíblia. Tem como resultado trazer de novo o mundo ao favor de Deus, de uma maneira completa. Tudo que se perdera pelo pecado é restaurado. Não somente o homem é redimido, mas também a terra, a fim de ser a eterna habitação dos povos. É isso? Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter a posse da terra. Agora, depois dos 6.000 anos, né, se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Ou seja, novamente, quando eu coloco esse texto ali naquela linha do tempo, a gente percebe a mesma coisa. Que durante 6.000 anos Satanás tenta tomar posse da terra. E um detalhe que não sei se vocês perceberam, Satanás tenta impedir as profecias. Jesus manda o Redentor do mundo, e aí o que acontece? Ele vai tentar matar as criancinhas, para tentar impedir a profecia, né? No final dos tempos, diz que 3 poderes se uniriam, né? A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, e mais um espírito imundo chamado falso profeta, né? Ou o espírito imundo, que é o próprio Satanás, né? Então você tem ali os Estados Unidos, você tem a igreja cristã apostatada, e você tem ali o próprio espiritismo, ou seja, o satanismo.
que agora está cada vez mais descarado, né? Outro dia alguém postou aí uma senhora postando um vídeo e ela pondo uma estátua de Satanás na frente da casa dela e ela dizendo, eu adoro a Satanás e ele tem me dado tudo isso. É uma coisa muito estranha. Tem uma conhecida, ela faleceu já, mas a filha continua morando no mesmo local. E ela, uma pessoa muito fiel. Alguns acreditavam até que ela realmente tinha uma comunhão especial com Deus. Morreu já com uma boa idade. Uma senhora muito cristã. E que alguns a tinham a ela como uma pessoa assim, em alta estima. Eu gostava de ir lá conversar com ela. Ela era conhecida como Irmã Cida. E aí, um dia, veio, acho que uma correspondência errada na casa dela, e a filha foi levar para a vizinha. E na casa da vizinha, quando abriu a porta, tinha uma estátua de Satanás, sabe esse Satanás vermelho que você vê nessas casas de macumba, né? Assim, bem na parede que fazia parede com a casa dela, né? Ela foi entregar a correspondência, ela tomou um susto, né? E a pessoa olhou para ela e falou assim, você adora o seu que eu adoro o meu? Falei, nossa, que coisa. É uma questão de escolha. Tá? E cada vez está mais aberto isso aí. Escancarado. Né? Porque alguns acreditam que Satanás é o príncipe deste mundo. Bom, ele diz que é, né? E o próprio Jesus disse que ele se intitula o príncipe deste mundo. E alguns acham que se ele estiver do lado do príncipe deste mundo, ele tá bem na vida, né? Porque o príncipe vai dar para ele riqueza, vai dar poder e tudo mais. É o que ele promete. Ele prometeu para Jesus, não prometeu? Ó, tá vendo isso aqui? Tudo isso eu te darei. E Satanás procura minar a profecia. Por que vocês acham que ele colocou um presidente fraco lá nos Estados Unidos? Para tentar minar a profecia. Não pode ser um país forte. Tem que ser um país fraco, porque se for forte, aí ele inventa uma China como adversário, ele inventa uma Rússia como adversário, porque ele quer impedir a profecia. E às vezes uma pessoa que você acha muito boa, né, é a pessoa que vai cumprir a profecia. Ou seja, é aquele que consegue unir o catolicismo com as outras religiões, promover a união, e Satanás fala assim, aí não, melhor outra pessoa. Mas as profecias vão se cumprir de qualquer jeito. Por mais que ele tente. Ele tentou impedir lá atrás no passado. E por isso que eu acho que a gente está vivendo pouco tempo antes do fim dos 6.000 anos. Olha aqui outro texto. No Grande Conflito também. Na página 679. Está vendo por que é importante esse livro? Tem lugar que esse livro, alguns pastores, vou falar aqui pastores, estão com medo de distribuir. Eu estive na Itália e visitei lá uma família brasileira, adventista lá, e falei assim, o pastor não quer que distribua aqui o Grande Conflito, não. Diz que vai dar muita confusão. Então, em alguns lugares é complicado mesmo, né? Porque esse livro, ele abre tudo. Mostra a verdade. E olha, muita gente sabe isso há muito tempo. Eu lembro que eu era ainda jovem e fui colportar lá no interior de São Paulo e tinha assim a casa paroquial. Eu falei, eu vou vender nessa casa paroquial para o padre também, né? Entrei lá, tinha uma pessoa que recebia os visitantes. Eu falei, eu queria falar com o padre. Ele falou, qual deles? Eu falei, tem vários que moram aqui? Aí são vários. Eu falei, qualquer um. Ele falou, só está aí o padre fulano. Eu falei, posso falar com ele? Não, vou ver se ele pode atender você. E aí, o padre veio. Já era um padre assim de uma idade boa, devia ter ali seus 50, entre 50 e 60 anos. Parecia ser uma pessoa boa, com bastante estudioso e tal. E ele me ouviu, eu fiz ali a minha oferta, né, como a gente chama, dos livros, e entre os livros havia o Grande Conflito. Ele olhou os livros e falou assim, você tem esse aqui? Era o Grande Conflito, né? Ele falou, você tem esse aqui pronto entrega? Eu falei, tenho, aqui na minha pasta. Eu quero esse. Eu falei, tá bom. E aí, ele fez o cheque, era a época do cheque, não tinha Pix ainda, né? Ele fez o cheque, entregou para mim, eu falei, padre,
a gente também dá uma revista de presente. Ele peguei a revista Atalaia, né, que tinha naquela época. Ele olhou para mim e falou assim, eu não quero a revista. Eu sei o que eu estou comprando. Ou seja, ele queria aquele livro mesmo. Ele sabia o que ele estava comprando. E o livro ficou lá, né, com ele. Não sei o que aconteceu, se ele leu, se mudou o pensamento. A revista ele não quis, não, mas o livro ele ficou. E o cheque tinha fundo. Era cheque quente, né? E veja o que diz aqui o grande conflito na página 679. Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Então agora chegou o final mesmo. E aí fala a duração, ó. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade. O Satanás efetuou a sua vontade. Enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. E o que acontece agora? Diz assim, agora, com a volta de Jesus, né? As criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentações. E aí os justos começam a exclamar, né, com louvor e triunfo para o céu, porque eles dizem assim, aleluia, o Senhor Deus onipotente reina. Olha que interessante. Então, quando eu olho o grande conflito, ele tem uma linha do tempo, e nessa linha do tempo do grande conflito, a gente percebe que o mal vai durar nessa terra durante 6.000 anos. E a gente está vivendo aí, pertinho do final desses 6.000 anos, né? Pertinho do final. Ellen White, quando escreveu O Grande Conflito, mas quando ele escreveu assim, o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. Uau! Lá em 1800 e alguma coisa já era quase. Então agora a gente já está no quase, né? Porque a gente está vivendo entre o quase 6.000 anos e os 6.000 anos. Ou seja, 2023 está ali, ó, no quase. Né? Quase 6.000 anos. Quase no final. Algumas pessoas ficam assustadas com isso. Eu confesso que tem gente que não gosta de ouvir esse assunto. Alguns dizem assim, não fala isso não, isso aí assusta a gente, né? Alguns mesmo dizem que esse é um assunto alarmista, né? Não, você fica alarmando as pessoas aí, assustando as pessoas. Bom, mas devia ser o contrário, porque o livro de Lucas diz, ao virem essas coisas, ao verem esses sinais, vocês devem levantar suas cabeças e ficarem felizes, porque a vossa redenção se aproxima, né? Não pode agir igual aqueles sujeitos lá que Jesus convidou para a festa, ou o Senhor convidou para a festa, e um falou assim, eu comprei um campo aqui, eu preciso ainda desfrutar um pouquinho dele, né? O outro falou assim, eu acabei de casar, e eu queria ter um período de casado um pouquinho maior, né? Outro, e cada um tinha uma desculpa, né? Senão você vai querer ficar morando aqui na terra mesmo, né? Não quer nem ir para o céu. Mas o fato é que nós estamos vivendo no finalzinho. Quando você lê, por exemplo, eventos finais, eu acho que é na página 15, lá diz assim, ergam agora os vigias a voz. Mostrem ao povo em que tempo estamos vivendo, porque essa é a verdade presente para os nossos dias. E é o que eu estou fazendo aqui, mostrando a verdade presente para vocês, aonde a gente está nesse tempo. Não tem muito tempo mais, não. Tem gente que vai deixar para ter um comprometimento com Cristo depois da perseguição. Aí não tem jeito mais, né? De última hora fica difícil. É complicado, né? Com a faca no pescoço, muitos cristãos capitularam, né? Alguns não. Estavam tão preparados. O Paulo, por exemplo, baixou a cabeça e falou, pode cortar aí o pescoço, não tem problema não. Né? O cristão, ele não tem receio. Eu lembro que o meu pai, quando estava nos seus últimos dias, ele dormia à noite, acordava de manhã, na última semana, aí acordava, olhava, via meu irmão do lado dele, falava assim, uai, eu ainda estou aqui, pensei que eu ia acordar na glória. Então ele já estava assim, torcendo para acordar na glória, né? Porque para aqueles que dormem no Senhor é um piscar de olhos, né? Dormiu e já acordou, é assim que acontece. Vamos passar mais um aqui. Aí eu achei num livro um reloginho muito interessante, que vai dar uma ideia para vocês em que tempo a gente está vivendo
desses 6.000 anos. Tá? Então vamos analisar ali. Vamos pôr 6.000 anos num relógio. Já que a gente começou a falar do relógio do fim do mundo, esse é o relógio do fim do mundo na Bíblia. Não é aquele do cientista, não. Tá? Então, 0 horas é a criação. Inicia a história do planeta Terra. Né? A 1h50, Adão morre, com 930 anos. Né? 1h50. Aí, às 3 horas, temos o dilúvio. Mais ou menos ali pelo ano 2500 a.C. Na verdade, quando você vai pelas cronologias, o dilúvio aconteceu no ano 1556, desde a criação do planeta Terra. Né? Aí, vamos mandar o reloginho aqui. Às 4 horas é o período de Abraão, aproximadamente ali no ano 2000 a.C. Deus chama Abraão e fala: Abraão, você vai para uma terra que eu vou prometer para você, e faz um concerto com Abraão. De Abraão viria a semente que abençoaria todas as famílias da terra, que seria Jesus, né? 2000 a.C. AC. Vamos para mais um pedacinho do relógio. Às 5 horas é o êxodo. O povo está lá no Egito e começam a sua caminhada em direção. São datas aproximadas que eu coloquei aí, viu? Não é exatamente. Alguns acreditam que seja, eu estou em dúvida se é 1525 ou 1425, a data que mais é aceita. Existe uma data mais tardia, 1200 e pouco, mas eu não acredito nessa, tem que ser a outra, para dar mais certo de acordo com a cronologia da Bíblia. Então, às 5 horas, nós temos o êxodo da Bíblia. Vamos andar mais um pedaço no relógio. Às 6 horas, Davi começa a reinar sobre Israel, no ano 1000 a.C. 6 horas. Ó, já rodou metade do relógio, hein? E está em Davi ainda. Puxa vida, vamos rodar mais um pouquinho aqui. 7 horas, Daniel começa a escrever as suas profecias lá em Babilônia, aproximadamente ali no ano 500. Na verdade, ele foi levado cativo no ano 605, né? E ele não viveu até o ano 500 a.C., um pouquinho menos, mas seria mais ou menos 7 horas o ano 500. Vamos usar mais o relógio mais um pouquinho. Às 8 horas é o tempo de Cristo, o tempo da primeira vinda, quando Jesus veio, né? Período que ele viveu aqui do ano 4 antes de Cristo até o ano 31 depois de Cristo. Então, seria 8 horas no relógio de 6.000 anos. Vamos andar mais um pedacinho no relógio. 9 horas. Aí começa o sistema papal. No ano 538, o bispo de Roma se torna o papa. Até esse período havia 2 bispos principais, um em Constantinopla e um em Roma. Mas aí foi determinado que o bispo de Roma seria o papa, não mais. E a igreja acaba se dividindo. Depois surge a igreja ortodoxa grega e a igreja católica apostólica romana, né? Cada um com seu papa com nome diferente. A ortodoxa usa o patriarca, que seria o papa deles, né? A igreja vem meio dividida desde então. 9 horas. Mais um pedacinho do relógio. 10 horas a idade escura, a idade média, né? E começa um monte de mudanças no cristianismo, proíbe a igreja de ler a Bíblia, e uma série de mudanças na igreja, né? Vem nesse período aí das 10 horas. Às 11 horas é o período da Reforma, com Lutero, né? Calvino e outros. 11 horas, o período, no ano 1500, na verdade, é um período que se estende de 1500, 1600, vai avante, né? Ó, mais um pedaço do relógio aqui. Às 11h57 é o tempo do fim, 1798. Lembra que eu falei que o Papa é preso, começa o juízo, o período do juízo, e chega o tempo do fim. Olha aí, 11h57. Vamos colocar mais um aqui. Em 1158 é o juízo investigativo, começa em 1844. Ou seja, a partir dali começa o julgamento. É o julgamento começa com o julgamento dos mortos e chega um momento que vai ter o julgamento dos vivos. Ou já chegou,
A gente não sabe, né? Então, 1158, 1844. Vamos mais um? Olha, chegamos às 11h59, mas agora eu acho até que, né? Acho que passou até um pouquinho, não sei. Os nossos dias, porque a meia-noite é o quê? A volta de Jesus. Vocês percebem que quando a gente coloca os 6.000 anos num relógio, a gente está assim no finalzinho de tudo? Né? Não tem muito tempo mais. E às vezes algumas pessoas falam assim, mas isso que você coloca aí, né? Sobre os 6.000 anos, a Igreja Adventista pensa isso? Olha, na última conferência geral, o próprio Ted Wilson diz que essa é uma crença da Igreja Adventista do sétimo dia. Porque esse é o cálculo que você faz quando você usa a cronologia da Bíblia. Né? E a grosso modo assim, a gente diz que até Abraão deu mais ou menos 2.000 anos. De Abraão até Jesus deu mais ou menos 2.000 anos. E de Jesus até a volta de Jesus daria outros 2.000 anos. Na verdade, alguns dizem, não é do nascimento de Jesus, é do batismo de Jesus. Outros dizem, não é do batismo, é da morte de Jesus. Isso não importa muito. O que importa é que está muito próximo. Se for do nascimento, já passou. Mas como a minha Bíblia diz, lá em 2 Pedro, que Deus é longânimo para conosco, né? Não querendo que nenhum se perca, talvez ele possa estar estendendo um pouco o tempo. Mas também tem um texto que diz assim, que por amor aos escolhidos, Deus podia fazer o quê? Voltar antes. Né? Na verdade, o importante é você estar preparado a cada dia. Existem duas datas que são mais importantes do que a data da volta de Jesus. Uma data mais importante, a data da sua morte, porque quando você morrer, sela ali o seu destino. Mas ninguém quer saber a data, né? Eu também não quero, porque senão a gente já começaria a morrer antes. Então é melhor não saber. Né? Ou a data do seu julgamento, porque no dia do seu julgamento também vai selar, porque julgamento não é por atacado. Cada um vai ter o seu julgamento. E a Bíblia fala do selamento. Né? As pessoas vão fazendo as suas escolhas. E alguns fazem uma escolha tão... Vou usar a palavra idiota aqui, né? Porque você já sabe o fim da história. A Bíblia fala o fim da história, não fala? Por que você vai escolher o lado perdedor? Né? É muito idiotice, mas alguns escolhem. Infelizmente. Né? Judas foi um deles. Acabou se enforcando. Balaão foi outro desses. Olha, e era gente que conhecia. Judas andou com Jesus, né? Eu espero que aqui não tenha nenhum Judas, nenhum Balaão. Né? Que sejam espertos. Porque nós estamos vivendo nos últimos dias. É por isso que eu digo que nós estamos assim, no finalzinho. Lembram que eu falei para vocês aqui na página 370, algumas versões da 371, diz assim, conquanto ninguém saiba o dia e a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. E isso nos é exigido saber. O apóstolo Paulo diz assim, não desprezeis as profecias. Porque você fica sabendo o tempo em que você está vivendo. Esse texto é interessante. Ellen White diz que o livro do Apocalipse deixa claro que Satanás está ciente da linha profética do tempo. Ué, como é que ele está ciente da linha profética do tempo? Porque ele diz assim, que ele sabe que tem pouco tempo. Ué, como é que ele sabe que tem pouco tempo? Será que ele sabe alguma coisa que a gente não sabe? E aí eu descobri no Grande Conflito, e no Eventos Finais também tem o mesmo texto, que diz assim, Satanás é diligente estudante da Bíblia, sabe que o seu tempo é curto. Então ele estuda a Bíblia. Quando você estuda a Bíblia e as profecias, você percebe o tempo que você está vivendo. Por isso que é importante o estudo da Palavra de Deus, o estudo da Bíblia. E o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, vai lhe dar entendimento. Eu lembro ainda de um irmãozinho já falecido que pertencia a essa igreja,
Ele chegou para mim e falou assim, sabe, pastor, eu quando vim para a igreja, eu comecei a ler a Bíblia. E aí o meu irmão falava assim para mim, você está lendo a Bíblia? Eu falava, tô. Ele falou, mas você está orando? Ele dizia, não. Eu falei, não, você tem que orar. Por quê? Ah, porque quando você ora que você tem entendimento. Ah, é? Mas eu terminei a Bíblia, fui do Gênesis ao Apocalipse, mas não orava não. Só lia. Eu não entendi nada. Aí falei para meu irmão, terminei de ler a Bíblia. Falou, e aí, entendeu? Ele falou, não. Você orou? Não. Mas não vai entender mesmo, rapaz, você tem que orar. É. Então agora eu comecei a ler de novo, pastor. Agora eu estou lendo e orando. Olha, eu não entendo tudo, mas eu estou entendendo bastante. Então eu achei interessante o jeito simples dele contar, mas é verdade. Quem dá sabedoria e entendimento, quem é? É o Espírito Santo. É o próprio Deus, não é? E o diabo, bom, ele é inteligentíssimo. Por isso que ele é estudioso da Bíblia e sabe que pouco tempo lhe resta, que o tempo é curto, né? Ah, aqui é aquele texto que eu falei para vocês. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para esse templo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Você sabe o que é verdade presente? Verdade presente é um assunto que é tão importante que tem que falar naquela hora. Por exemplo, está aqui o professor de ciências, dando uma aula de ciências, e vai ter um eclipse. E aí ele começa a dar aula e os alunos falam assim, professor, vai ter um eclipse daqui a pouco. Ele fala, eu sei, cala a boca, vamos para a matéria aqui. Essa não é a verdade presente. A verdade presente ele fala assim, que maravilha mesmo, né? Vamos para a janela ver esse eclipse, depois eu vou falar para vocês como é que é esse eclipse. Ou seja, você mostrar o acontecimento, essa é a verdade presente. Outra coisa que está acontecendo hoje, já viram? A mentira misturada com o erro. Você não consegue mais acreditar em nada. Né? Hoje eles conseguem até tirar a sua cara para outra cara na sua cara. Aí você já não sabe se aquela pessoa é aquela pessoa ou se não é aquela pessoa, porque muda tudo, né? A manchete é uma coisa, a notícia é outra. Você fala, mas gente, peraí, a manchete é uma coisa, mas está dizendo outra coisa aqui. Já há alguns anos eu não assisto mais jornal nenhum, porque eu não acredito em nenhum deles. Né? Parece tão mentiroso que fica até difícil até acreditar no tempo, né? Se falar que vai chover, eu acredito que vai fazer sol. Mas essa é a estratégia de Satanás, é misturar a verdade com o erro. Né? Por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias, será que ia achar fé na terra? A fé ia se acabando mesmo, né? Vamos ver se tem mais um texto aqui. Não tem. E aí surgiu, então, o livro Chegou a Hora. Se alguém gosta de ler online, está lá no YouTube, para quem quiser ler o livro. No YouTube, não, na internet, porque lá Chegou a Hora livro, vai achar o livro. Para quem gosta de assistir, tem também alguma coisa a mais ali também, vai encontrar vários sermões ali. Eu poderia continuar mais ainda, porque Ellen White chega a dar uma pista de quando ocorreu o pecado. Mas aí ia virar vigília, e hoje não é vigília, eu brinquei com vocês, hoje é só o culto, né? E também não pode dar tudo mastigado para vocês têm que pegar e estudar também. Tem que primeiro ler o livro Conto de Conflito, que foi que o nosso irmão falou de manhã aqui. Vamos ler o livro, né? Antes de distribuir, pelo menos conhecer o conteúdo do livro, vale a pena, né? Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, nós estamos vivendo muito perto da volta de Jesus. Né? E olha, vai ser uma coisa fantástica, porque a Bíblia diz que aquilo que você não conseguiu imaginar, não subiu ao coração do homem, é aquilo que está preparado para o povo de Deus.